Você costuma enfrentar seus medos? O medo, ele de certo tanto, né, ele nos impede de fazermos certas situações que poderia trazer certos transtornos, né? Por exemplo, quando a pessoa não tem medo, ela poderia simplesmente pular de uma ponte facilmente, se lançar sobre um carro, enfim, uma série de coisas. Mas também o medo, ele se torna um limitante na vida das pessoas, porque as pessoas elas tendem, né, a dar muita importância para o medo que sentem. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Você consegue lidar com os seus medos, com as suas preocupações? Quando você se encontra diante de uma situação que você precisa enfrentar aquela situação, e quando você então enfrenta essa situação, você se libera cargas de adrenalina, né? Mas também se você não enfrentar, você libera cortisol. E, então são dois hormônios aí que de certo modo tanto um quanto o outro é necessário, mas tanto um quanto o outro também excessivo, né, em cargas excessivas aí sobre o nosso corpo, eles são prejudiciais. E aí, você tem enfrentado os seus medos? Vejamos, o nosso cérebro, ele vem de fábrica com a programação para nós gastarmos o mínimo de energia possível, inclusive em ideias, né, pensamentos, ideias. E quando você tem e resolve e coloca uma ideia, né, em evidência na sua vida, você tenta exercitar essa ideia, o teu cérebro, de certo modo, ele vai começar a limitar para que você não exerça essa ideia. Por quê? Porque ele entende que você vai gastar um alto grau de energia para a execução dessa ideia. E isso vem de fábrica. Só que isso, de certo modo, é um limitante, é um limite que é imposto sobre nós, para que nós venhamos viver de forma apática, procrastinando todo o tempo. Então, a seguinte questão: quando você nasceu, você não andava. Ninguém andava, né, na verdade. E com o passar dos meses, você vai se desenvolvendo, daqui a pouco você começa a sentar e começa a engatinhar, e aí também chega o momento de andar. Quando a criança está aprendendo a andar, ela sente muito medo. E você olha assim para aquele serzinho e fica pensando, como pode, né, ter tanto medo de uma coisa que é natural? Mas é normal. Ela ainda não tem o conhecimento que eu e você temos. Ou seja, ela está iniciando o conhecimento acerca da vida. Uns andam mais rápido, outros andam, né, um pouco mais demorado, demora um pouco mais para poder andar. Enfim, a menos que a pessoa tenha algum tipo de deficiência, todos, uma hora ou outra, nós andamos e vencemos o medo disso. Só que com o passar dos anos, você venceu isso e tal, e talvez você chegou à sua idade madura, quem sabe quantas vezes depois de crescido você já caiu literalmente, caiu no chão. Ou você esbarrou ou trupicou em algo. E naquele momento ali, quem sabe é um momento de vexame, de vergonha e tal, mas você continua a sua vida. Só que não é assim, às vezes, quando nós precisamos tomar certas ideias. Nós ficamos com medo, com receio, preocupado com certas situações. E esse medo, ele toma conta do nosso ser por completo. Sendo que às vezes é necessário que nós enfrentemos. Eu vou aqui ilustrar com Davi. Você acha que Davi não teve medo de enfrentar aquele gigante? Quando Davi chegou diante daquele gigante,
um cara com mais de 3 metros de altura, Davi possivelmente tivesse 1,60 m de altura, e ele precisar enfrentar aquela situação, mas ele enfrentou. Ele enfrentou e foi vitorioso nisso. Porque enfrentar, às vezes, não ser vitorioso não é tão legal, ainda que aconteça. O fracasso, ele faz parte da nossa vida. Ao longo dos anos, nós fracassamos em muitas coisas. O que não se pode ter é o sentimento de fracasso, é o sentimento de fracassado, porque isso, de certo modo, quando você precisar novamente ingressar numa empreitada diferente, o medo vai te limitar de novo. Então, assim, nós precisamos vencer isso. Tantas coisas poderiam ter sido feitas e às vezes não são feitas, pessoas de uma inteligência magnífica, magistral mesmo, sabe? Algo fora do comum, mas que às vezes o medo sobrepõe o QI dele. E isso hoje é uma coisa que é bem abordada no meio científico, que hoje não é mais só o QI que define o grau de inteligência de uma pessoa. Tem o QI, né, e o QIE, ou que é a inteligência emocional, é quantitativo de inteligência emocional. Porque às vezes a pessoa tem um grau de inteligência, se fosse fazer um QI avançado acima de 140, outros acima de 120, enfim. Mas só que a inteligência emocional dele, o controle emocional das emoções dele não é tão aperfeiçoado ainda. Ele não conseguiu chegar a esse nível tão alto. Então, ao exemplo que eu dei sobre tropicar, você tropica, você cai, mas você levanta e a vida continua. Você não vai parar a sua vida porque você tropeçou e caiu. E a vida tem dessas coisas, de ficarmos preocupados com o que as pessoas vão dizer, ao medo do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão falar, ou pensar, às vezes nem falam, mas pensam, né? É o medo de não dar certo, é o medo do fracasso, né? O medo da frustração, o medo de perder a estabilidade. Às vezes você está numa situação estável e você até pretende investir em algo, uma ideia que vem na sua mente de repente e tal, porém por medo você não avança, você pronto, estagnou. Essa é a palavra. E aí, ou quem sabe você fica procrastinando, amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu vou fazer aquela dieta, amanhã. O medo é um dos maiores limitantes que existem, porque às vezes você tem medo de ficar sem comer, de passar mal. A sua mente ela vai dar N desculpas para você não fazer aquilo que é necessário. Por quê? Porque ela entende que é necessário você ficar o quanto mais em repouso possível. E às vezes para você fazer um novo projeto, você vai gastar energia para aquele projeto. Às vezes você é até uma pessoa ativa ou hiperativa, porém todo novo projeto você gasta e você demanda uma carga de energia muito maior do que aquilo que você já está habituado a fazer. Então atualmente ela vai lançar essas incertezas, esses medos. E tem uma frase aí nesse mundo aí, de inteligência emocional, vai com medo mesmo. Enfrente os seus medos, assuma a sua vida por completo. Não deixe uma emoção decidir a sua vida. Avance, siga para novas etapas, né? Passe de fase. Não deixe que isso seja um limitante para você. Pelo amor de Deus, viva a sua vida como deve ser. Existe um propósito de Deus, talvez entranhado em alguma das ideias que você tem, mas que talvez o medo tenha te impedido de você executar. Eu não sei qual projeto que você tem apresentado, quem sabe diante de Deus, nas suas orações, nas suas rezas, nas suas meditações, eu não sei. Mas
ficar só no papel, só no projeto, só na ideia não é legal. Avance, coloque marcha nesse negócio aí, vai. Você vai ter medo? Vai. Eu sinto medo? Sinto, mas e daí? Todos nós sentimos. Você teve medo de dar o primeiro passo na infância e hoje você anda para todos os lados. Você teve medo de a primeira vez que você precisou sair dirigindo, você teve medo e hoje você dirige naturalmente, não aconteceu nada demais. E tantas outras situações que nós experimentamos ao longo dos anos e vem aquela preocupação, aquele medo, aquele receio e isso tenta nos frear, mas aí você vai lá e coloca uma carga de adrenalina e você vence essa etapa e você vê que não era impossível de ser feito, de ser praticado, certo? Então é essa palavra que eu quero deixar para você. Vença seus medos, rompa barreiras. Não se limite a isso não. Deus não tem apenas isso para você. Deus tem muito mais do que você imagina. Você é muito mais capaz do que você mesmo possa imaginar. Existe uma força interior dentro de você que é gigantesca. Mas é preciso você acionar essa força. Né? O teu cérebro, o uso do teu cérebro pode ir muito além do que você imagina. Existe até um filme que eu gosto muito, que é Lucy, que é um filme que a pessoa vai ali desenvolvendo atividades cerebrais e vai vencendo e tal e tal. Então assim, faça isso. Busque ler livros motivadores, né? Motivacionais, e vá em frente, não pare, não se desestruture, não regrida. Não procrastine, enfrente os teus medos, os teus gigantes e vença. Amém? Deus abençoe, um forte abraço.